Boa noite, gente. Eu já vi um pouquinho dessa turma aqui no primeiro dia, não foi? Quando eu vim ajudar aqui. Boa noite, gente. Meu nome é Alessandra, né? Roberto já falou. Também sou da equipe do Básico. Quem já veio assistir uma aula de sábado já me viu aqui no sábado, né? Sou coordenadora do sábado. E a família Básico é uma família só. Eu estava ali, só de butuca, escutando o papo de vocês, escutei alguém falar assim, o que você chama de básico? Alguém não falou isso para o Roberto aí, ainda agora? Básico é o ciclo 1, né? Porque antes de existir a ULI, a ULI foi criada em 2008. Então, antes de existir a ULI, só existia o ciclo 1, que é o do ciclo básico de espiritismo. Então, até hoje, anos depois, a gente ainda continua chamando o ciclo 1 de básico, né? Por isso as nossas camisas acolher é básico, amar é básico, conhecer é básico. Mas agora a gente vem nomenclaturando o ciclo 1, a gente está tentando, né? Desde 2008 que a gente está tentando chamar o ciclo 1 de ciclo 1, né, Roberto? Mas a gente continua chamando carinhosamente de básico. Então, a família Básico somos todos nós, né? Hoje eu estou aqui para conversar com você sobre a aula 5, que é a libertação do espírito, e é uma aula que está bem linkada com a aula 3, que foi a aula Espíritos. Então, se alguém não assistiu à aula Espíritos, talvez possa ser que tenha mais dúvidas do que quem assistiu, né? Porque nós vamos falar da libertação do espírito, então é preciso que a gente tenha entendido um pouquinho sobre espírito. Mas não tem problema nenhum. Quem tiver alguma dúvida, só levantar a mão. Vocês já sabem dos combinados, né? Esperar o microfone chegar, porque senão quem está assistindo lá no YouTube não vai escutar a pergunta, só vai escutar a resposta, né? Então, só esperar o microfone chegar, me interrompam a qualquer momento que vocês quiserem, certo? A aula é feita assim, de troca, né? Não é palestra, é aula, então podem interromper a hora que quiser, certo? Vamos lá? Vamos começar aqui pelos objetivos da aula. O que a gente vai falar aqui hoje? O assunto vai ser demonstrar de forma clara que a vida no corpo é, para o espírito, um estágio de sua evolução. E os específicos são explicar os fenômenos da emancipação da alma, como sono, sonhos, morte aparente, desdobramento, sonambulismo e etc. Explicar o fenômeno da desencarnação como um mecanismo natural de transferência para outra realidade da vida, falar das consequências da eutanásia, do aborto, do suicídio, e proporcionar a vocês, alunos, a compreensão de que viver é educar-se para a morte. Ok? Já vou dizendo a vocês que é um assunto comprido, vocês viram que tem bastante tópicos, né? E são tópicos da nossa vivência, né? Do nosso dia a dia, sono, sonhos, né? Então, eu vou também pedir a vocês a liberdade de que, se vocês tocarem num outro assunto que é de uma próxima aula, eu vou dar só uma explicação rapidinho, vou dizer, olha, na aula tal você vai ver isso, porque é um assunto, essa aula tem uma ementa muito densa, tá certo? Senão a gente não consegue chegar ao final. Então vamos lá. O que Adenauer Novaes fala no livro que vocês têm aí, o Conhecendo o Espiritismo? Não só após a morte o espírito está liberto. O espírito, mesmo vinculado ao corpo físico, goza de relativa liberdade. Todo mundo concorda com isso? Que nós estamos libertos o tempo todo? Eu sempre digo que o tema dessa aula é a libertação do espírito. Mas em alguns slides vocês vão ver escrito emancipação do espírito. Porque eu acho que essa libertação dá uma conotação ruim. Né? Tudo que é libertação, parece que você estava ali aprisionado, preso, e conseguiu a sua liberdade. Né? E aí, essa aula é justamente para a gente jogar por terra isso, desmistificar isso, entender que nós somos livres o tempo todo. Nós estamos só vivendo essa experiência aqui, né? Mas a gente passa mais tempo livre do que vinculado. E a gente vai ver quais são esses estágios. Então, vamos lá. Só relembrando, a aula 3, Espíritos, para quem não viu e para quem viu relembrar,
O perispírito, ele é super importante nessa aula, né? É com ele que nós vamos dar a nossa passeada, né? A nossa libertação. Então, a forma do perispírito, do corpo espiritual, que geralmente vemos, é igual ao nosso corpo físico, idêntico com órgãos, tecidos, peles e etc. É o famoso fantasminha, né? Com a licença poética dos filmes, né? Quando a gente vê aqueles fantasminhas, é o perispírito, né? Porque, geralmente, quando a gente tem essa visualização do espírito, do perispírito, médiuns, videntes, vêm com a forma idêntica, né? Se alguém conseguir ver o meu perispírito quando eu estiver desencarnada, vai ver a Alessandra, né? Essa aqui, a última encarnação. Quando estamos no mundo espiritual desdobrado, geralmente só conseguimos ver o corpo espiritual, mais denso, idêntico ao nosso corpo físico. E também não percebemos o cordão de prata. Então, vocês lembram que lá na aula 3, o facilitador com certeza ele disse para vocês que o perispírito e o espírito e o corpo físico estão ligados o tempo todo por um cordão fluídico que chamamos de cordão de prata, né? Então, tudo isso que eu vou falar para vocês aqui hoje, a maioria dos fenômenos de libertação, esse cordão está intacto, né? Então, a gente chama de libertação parcial. E quando esse cordão se rompe, quando é que acontece isso? Quando a gente desencarna. É a única forma, né? A única forma de libertação total do espírito é no desencarne. Aí sim existe essa libertação total, ok? Então vamos lá. Os fenômenos da emancipação da alma. Todas as vezes, né, quando o corpo entra num estado neurofisiológico alterado, estados alterados de consciência, o perispírito tem a possibilidade de expandir-se e o espírito liberta-se parcialmente do corpo em repouso, mas ainda ligado a ele por aquele laço fluídico que eu mostrei a vocês. Isso acontece todos os dias, quando dormimos. Então, quando nós dormimos, todos os dias, querendo ou não, sabendo ou não, a gente sai para dar uma passeada, né? Todo mundo acha isso? Todo mundo acha que quando dorme, todos os dias sai para passear? Vocês estão com uma cara me olhando assim, essa mulher doida, o que ela está falando aí? Meia dúzia só disse que acha que sai para passear. Os outros não, dorme igual pedra, desmaia. E fica ali, você acha que seu espírito ficou ali a noite toda dormindo com vocês? É isso? Quem acha que sai para passear de noite? Levanta a mão. Ó quanta gente. E quem não sai? Quem fica em casa? Só você? Menina, que preguiça, hein? Mas, menina do céu, já trabalha muito de dia e de noite o espírito quer descansar também, né? Mas não, mentira, você sai também, né? Porque o que precisa de descanso é o nosso corpo físico. O corpo físico, ele precisa descansar, ele precisa restaurar todo o equilíbrio orgânico nosso, né? É à noite que os hormônios trabalham, alguns hormônios só trabalham durante a noite, durante o sono REM, né? Toda a parte fisiológica, cardíaca, vascular, tudo isso tem esse refazimento que acontece durante a noite. O corpo físico necessita disso, né? Mesmo aquelas pessoas que dão plantão, que trabalham à noite e dormem de dia, não interessa se é noite ou se é dia, mas a gente precisa desse descanso do corpo físico. Mas o espírito, gente, ele está 24 horas no ar. Vocês sabiam disso? Espírito não dorme. Nós, né? Espíritos, nós não dormimos. Roberto, chega aqui o microfone para Sheila. Ah, aí está na frente? Então, Sheila, você é a senha número 2, tem a senha número 1 lá atrás. Diga. E quem tem insônia, que acorda a determinada hora da noite, 1 hora, 4 horas? Então, eu também sofro disso, sabe? Somos duas. Mas tem esses pequenos momentinhos, né, que a gente entra no sono REM. E, nesse momento,
a gente proporcionado para a gente essa liberdade parcial, né? Não significa, quando a gente diz assim, ó, todos os dias, quando dormimos, a gente entra em libertação do espírito, não significa que é a noite toda, né? Uns são bem rapidinho, outros são a noite toda, outros alguns momentos. E também a gente vai ver, aí no passar dos slides, que não é só durante o sono. Existem outros momentos que isso pode acontecer também, né? Mas a durabilidade, vamos dizer assim, né? O tempo não importa muito, não. Às vezes é um tempo bem curto e bem intenso, né? E, às vezes, outras pessoas que passaram a noite toda numa noite tranquila têm uma libertação menos extensa, vamos dizer assim. Você vai ver que a gente vai ver isso aí um pouquinho mais para frente, como é que a gente classifica esse grau de libertação, né? Mas o que acontece, acontece, mesmo com você que tem insônia. Diga. Então, você disse que o espírito não dorme. Não. Mas eu já tive notícias de pessoas próximas a mim que desencarnaram num centro espírita. Não foi nem aqui em Salvador, mas que dizer, não, essa pessoa ainda está dormindo. E eu acho que eu já li alguma coisa também, romance, de desencarnado, mas que passa um período dormindo antes de despertar na espiritualidade. Então, quando a gente tem alguns tipos de desencarne, nós vamos ver um pouquinho mais para frente também, né? Bruscos, ou de uma doença muito pesada, vamos dizer assim, o espírito, ao desencarnar, ele é socorrido, ele é atendido pelas equipes espirituais de acordo com a necessidade dele, né? Cada um tem uma necessidade, cada um vai para um lugar diferente. E alguns passam por um momento de torpor, né? É um momento de refazimento. Assim como aqui no mundo físico, a equipe espiritual às vezes opta por levar o paciente a um coma induzido, né? Todo mundo sabe o que é um coma induzido? Então, uma equipe médica, às vezes, ela opta por colocar aquele paciente numa indução de coma, para que ele tenha o refazimento de uma cirurgia, de um acidente, de uma infecção, seja lá qual seja o quadro patológico dele. Então, isso no corpo físico. No corpo espiritual, no espírito e no perispírito, também é feito isso, né, de acordo com a necessidade do espírito. O que eu digo assim, o espírito fica 24 horas no ar, é no nosso normal aqui, no dia a dia. Você está bem, ótimo, eu, ele, ela, todo mundo. Então, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, o espírito não tem a necessidade de dormir, salvo essas exceções. Quando você desencarna e está precisando de um refazimento, né, de acordo com o tipo de desencarne que você sofreu, você passa por esse momento, vou eu botar esse nome, de um coma induzido da espiritualidade, né? Que é um momento de torpor, um momento de descanso ali, para ele, quando acordar, ele já está mais refazido do trauma, talvez de um acidente, ou de um cansaço mesmo energético, de um desgaste energético de uma doença muito que se protelou por muito tempo. Ok? Vamos lá. Então, olha lá, ó. Os aspectos da libertação do espírito são 2, parcial e total. No parcial, nós temos espontâneo e provocado. Ok? Vamos lá. O espontâneo pode ser durante o sono, durante o coma, durante uma letargia, uma síncope, o sonambulismo, o desdobramento e a catalepsia. O parcial provocado pode ser o desdobramento, pode ser uma hipnose e pode ser o coma. Vocês percebam ali que desdobramento e coma estão nas duas classificações, né? Tanto no espontâneo quanto no provocado, e eu vou explicar para vocês direitinho qual é a diferença dos dois. Todos esses são aspectos da libertação parcial. Ou seja, estamos ligados por aquele cordão fluídico, né? O famoso cordão de prata. E temos os aspectos da libertação total, que é
espontâneo e provocado também, né? O espontâneo, a morte, o desencarne natural pelo desgaste do corpo físico, né? Quando a gente diz morreu porque estava velhinho, né? Sem nenhum problema. E o provocado, que pode ser pela eutanásia, pelo homicídio, pelo suicídio e pelo aborto. Certo? Vamos ver cada um deles. Vamos começando. Parcial, espontâneo, o sono. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 401, foi perguntado, durante o sono, a alma repousa com o corpo? Não, né? Acabei de falar isso, né? Que o espírito não dorme. Os espíritos responderam, não. O espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os laços que o prendem ao corpo se afrouxam e ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Então, durante o sono, todas as noites, esses laços se afrouxam e a gente entra em contato com outros espíritos, às vezes vai longe, às vezes não vai, como eu disse a ela, né? Às vezes eu dormi um pouquinho só, um curto período da noite, mas eu tive esse momento de liberdade. Eu posso ter ido longe, posso ter encontrado outros espíritos, posso só ter dado uma voltinha pela casa, mas esse afrouxamento sempre acontece quando a gente entra num sono mais profundo. Sempre. Ok? Oi? Espera aí, deixa eu chegar o microfone, senão eu ganho bronca. Obrigada. Diga. Quando ele vai passear? Ou eu vou passear? Você, né? Ninguém aqui vai mais falar os espíritos, nós espíritos, né? Da aula 3 em diante, vocês estão proibidos de falar os espíritos. Somos nós espíritos. Quando eu vou passear, eu vou para uma dimensão onde o meu corpo conhece, ou eu vou para lugares que eu, Fernanda, carne, não conheço também? Digo conhece nessa e nas outras vidas. Então, você vai para onde a sua mente está, aonde está a sua vibração, aonde está a sua energia, né? Você tanto pode ir a lugares que você não se lembra nessa encarnação, né? Fernanda, o personagem Fernanda, como você pode ir a lugares de outros personagens anteriores à sua encarnação de agora. Né? Você pode ir visitar outros lugares e outras pessoas. É quando a gente acorda e diz assim, tive um sonho, não conhecia ninguém, mas era tão familiar. Né? A gente não passa por essa sensação? Tive um sonho, não conhecia ninguém daquele sonho, nunca vi nem mais magro, nem mais gordo, mas eram pessoas tão familiares para mim, né? Então, não são familiares para a Fernanda, mas pode ser familiares para o João, para a Maria, para o Antônio, que você já foi um dia. Certo? E, pelo jeito, você tem passeado bastante com essa cara, né? Tá certo. Diga, Ju. Boa noite. Boa noite. Como é seu nome? Daiane. Diga, Daiane. É possível essa libertação também nas sensações de desmaio? É possível. Tem um slide só sobre isso. Já já eu te falo. Ah, pronto. Você espera? Então, pronto. Então, vamos lá. Aí, na pergunta 400 e... Mais alguém levantou a mão? Não, né? Aí, na pergunta 402, perguntaram aos espíritos, como podemos avaliar a liberdade do espírito durante o sono? Como é que vocês acham que é avaliada essa liberdade durante o sono? Como é seu nome? Você. Como é seu nome? Jane? Jeane? Então, Jeane falou, eu durmo pouquinho, eu tenho insônia. Como é que a gente pode avaliar se ela foi muito longe, se ela foi perto? Que grau de liberdade que ela teve nessa noite? O que vocês acham? Como é que é avaliado esse grau de liberdade? Ninguém dá um palpite, essa sala cheia de gente. Chuta, gente. Aqui ninguém ganha ponto nem perde ponto, não. Boa noite. Tem noites que a gente dorme que parece que a gente apaga, né? Sim. Que apaga o fósforo. Não lembra nem de nada. Não lembra de nada e só acorda de manhã refeita. Isso. Né? Então, e tem noites que você acorda
né? Vai ao banheiro, acorda. Essa noite mesmo acordei 4h pouca da manhã, não consegui dormir mais. E aí fiquei rolando, botava uma meditação, mas não conseguia Devia dormir. ter encontrado com o Geane, ela estava acordada Não também é? essa hora. Vocês podiam ter trocado mensagem no WhatsApp. E aí, então, eu imagino que seja a diferença que possa ser, né? Isso É quase isso. Opa. Quase que você acertou. Você tirou 9,5. Ou pode ser também de acordo com sua mente, tá? Porque às vezes, não sei se em algum momento vai, né, caber a pergunta, por que às vezes a gente pensa numa coisa durante o dia e sonha com isso? Vamos Em falar algum agora. momento vai chegar, né? Você é uma média ostensiva, hein, menina? Ó, tem um dedo levantado aqui, gente. Esse rapaz. Diga ali. Não, Roberto está mais perto. Vai aí, Roberto. Diga. É normal a gente sonhar com o que vai acontecer no dia seguinte? O que é que você acha? Acho que sim, só que é um sono menos intenso ou mais intenso? Você espera um slide, que a gente vai falar sobre isso? Então, vamos lá. Ó, como podemos avaliar a liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos, né? Então, ó, quando o corpo repousa, o espírito tem mais condições de exercer seus dons, tem mais faculdades do que em vigília, tem a lembrança do passado e, algumas vezes, a previsão do futuro. Como é seu nome? Vinícius, viu, Vinícius? Algumas vezes, a previsão do futuro. Adquire mais poder, e aí eu botei ali entre sublinhado, né, para falar para vocês, e pode entrar em comunicação com outros espíritos, visitas, trabalhos mediúnicos. Então, a gente vem aqui na ULI, né, sempre contextualizando algumas palavras de alguns livros. Então, poder é uma palavra que não está ali muito, vamos botar assim, potencialidades, né? Então, o espírito exerce, adquire mais potencialidade, porque vocês devem ter visto na aula de espíritos tantas potencialidades que o perispírito tem, expansibilidade, né? Um monte, tem mais de 20. Né? Com o nosso corpo físico, nós temos 5 campos de percepção do mundo. Quais são? Visão, audição, tato, paladar e olfato. Né? A gente só percebe o mundo físico com esses 5 sentidos. O perispírito, ele tem muito mais sensibilidade de percepção do que o corpo físico. Então, quando nós estamos em libertação parcial ou total, quando desencarnamos, essa percepção é muito maior. Eu acho que quem já leu livros espíritas, a literatura espírita, sempre os espíritos retratam assim: estava num lugar com cores inimagináveis, com cheiros que nunca havia sentido, com cores que eu nunca tinha visto. Vocês já leram relatos assim de espíritos? Porque o perispírito tem essa percepção muito mais ampliada. É como se a gente tivesse milhões de sensores de percepções que o nosso corpo físico tem limitado. A gente só tem 5 campos de percepção no corpo físico. Né? Então, quando nós estamos atuando somente com o perispírito, durante o sono e os sonhos, às vezes, o que a gente chama de previsão do futuro, Vinícius, é porque o tempo e espaço é diferente. O tempo e espaço do mundo espiritual, né, do lado de lá, como a gente costuma dizer, não é um tempo e espaço linear, como aqui, 24 horas. Né? Então, às vezes, as coisas estão já acontecendo lá, mas a gente chama isso de futuro, porque é a palavra que a gente tem para usar nesse momento. Né? Uma vez eu fiz uma aula no GRUD, aqui, no Harmonia, que é a aula das crianças, né? Pequenininhas, e é difícil, isso é um assunto de física quântica. Né? Então, é difícil a gente, às vezes, explicar isso para as crianças. Né? É difícil da compreensão. Então, eu usei um exemplo que eu trago, às vezes, para a gente aqui, né, porque é legal. Por exemplo, agora são 19h56 aqui, no Brasil. Se vocês fizerem uma chamada de vídeo no celular para uma pessoa que está no Japão, que horas é lá?
Lá é futuro? Ou é presente? Presente, nós estamos no mesmo momento, né? Nós estamos no mesmo momento, só que lá já é amanhã e aqui ainda é hoje. Então, se eu espirrar durante essa ligação, eu espirrei no futuro ou eu espirrei no presente? Consegue perceber isso? Então, quando a gente sonha ou entra em desdobramento, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, é mais ou menos essa relação. Não é que a gente está prevendo o futuro, é porque o tempo e o espaço de lá é diferente daqui, né? A física quântica hoje já cataloga 11 dimensões. Né? Isso é física, isso não é espiritismo, não é religião, né? Isso é ciência. Então, quem estuda a física quântica, hoje a física quântica já consegue identificar 11 dimensões. Nós, aqui nesse corpinho mequetrefe físico nosso, a gente só consegue identificar quantas? 5. Né? E a gente ainda precisa usar alguns artifícios, né? Óculos, quando a gente vai no cinema, né? E lá, porque o nosso corpo não consegue identificar isso tudo. Então, é nessa linha aí, viu, Vinícius? Agora, você está no ciclo 1. Quando você adiantar mais outros ciclos, vai ter ciclos aí que vocês vão ter aula só sobre física quântica, só para aprofundar mais esse assunto, ok? Diga. Vou perguntar porque eu fiquei com medo agora. Ai, meu Deus! Você já disse que anda passeando aí. Ó, gente, Fernanda está fazendo declarações capciosas, diga. Não, porque outro dia eu sonhei que meu irmão morria. Ele vai morrer, você sabe, né? Sim, mas aí ele vai morrer antes de mim, que eu previ. Aí, minha filha, eu não sou Deus. Como é que eu vou saber se seu irmão vai morrer antes de Mas você? é isso. Por que eu sonhei se a gente pode prever o futuro? Então, você me deixa só eu passar os outros slides para você ver os tipos de sonhos que nós temos, tá bom? Mas ele vai morrer, você sabe, né? Então, tá. Meu filho hoje falou para mim assim, não, mãe, até o dia que você morrer, a ciência já vai estar adiantada, ninguém vai morrer mais. Eu falei, ô, meu filho, essa é a única coisa que a gente tem a certeza da vida, é a morte, né? O resto tudo é dúvida, mas a morte a gente tem certeza, né? Então, vamos lá. Então, o espírito, com o seu perispírito, se afasta do corpo, mas continua ligado por um cordão fluídico. Pode se afastar-se grandes distâncias e retornar ao corpo instantaneamente. Isso é só desenho, viu, gente? É porque eu gosto de trazer essa simbologia para a gente entender direitinho, né? Sonhos. Agora eu queria fazer uma pausa dramática aqui. Porque essa aula, né? A gente tem o nosso colega aqui, que é o Plínio, que vocês vão ter aula com eles ainda, esse ciclo, que ele diz assim, ó, aqui se abre um portal. Né? Porque quando a gente começa a falar de sonhos, eu não consigo mais sair desse slide. Então, eu vou dizer a vocês o seguinte, o objetivo da gente falar de sonhos aqui nessa aula é para vocês entenderem os tipos de sonhos e o quanto isso influencia na liberdade desse espírito, nessa liberdade parcial, né? O grau de liberdade parcial desse espírito. Eu não sei interpretar sonhos. Se você disser, sonhei com a sogra, eu vou dizer, joga na cobra. Né? Então, eu não sei interpretações. Não adianta vocês virem me dizer, eu sonhei ontem com não sei o que é. Não sei interpretar sonhos. Tá? O objetivo aqui é só a gente entender os tipos de sonhos. Ok? Então, vamos lá. Não vamos abrir esse portal para a quinta dimensão, por favor. Vamos lá. Sonhos. O primeiro sonho são os sonhos comuns. O que são os sonhos comuns? São aqueles sonhos que a maioria de nós sonhamos, né? São impressões do nosso dia a dia, né? São coisas que a gente, às vezes, assistiu, uma novela, um filme, uma série, né? Ou discutiu com alguém durante o dia, aquilo ficou remoendo dentro de você, ou você teve uma grande alegria, uma grande satisfação, e aquilo também está remoendo dentro de você. E aí, à noite, quando você dorme, são descargas elétricas do nosso inconsciente, do nosso cérebro mesmo físico, né? Que fazem esse sonho. Quantas vezes a gente já não sonhou com um artista, né?
estava conversando com alguém da novela, do filme, né? Com pessoas que nem a gente tem muita intimidade, com um colega do colega, né? Ou que saiu com... estava conversando com um chefe que você nem gosta, mas você estava lá dando risada. Alguma coisa assim, aqueles sonhos que a gente acorda e diz assim, sonho sem pé e sem cabeça. Todo mundo já teve esse sonho sem pé e sem cabeça, né? Pelo menos uma vez na vida. São sonhos comuns, que não querem dizer nada, né? São aqueles sonhos que são só descargas elétricas, porque a gente também acha que não sonha. Eu sou uma que, durante muito tempo, eu achava que eu não sonhava. Aí, quando eu comecei a fazer terapia, há anos atrás, eu levei logo isso para a minha psicóloga, né? Falei, não, eu não sonho. Ela falou, não, você não lembra do seu sonho. Mas nós sonhamos todos os dias. Às vezes, a gente está num sono tão superficial que você sonhou e acordou e não se lembra. Ou como você disse assim, apaguei, né? Morri naquela hora e acordei no dia seguinte, né? E não lembra do sonho. Mas o sonho é uma válvula de escape do nosso inconsciente, né? Sabe, tanque, caixa d'água, né? Que tem aquela boia que, se não tiver funcionando, o pessoal diz, jogou água pelo ladrão, né? Então, o sonho tem essa função psíquica. A gente precisa sonhar para poder liberar tudo isso da nossa mente, né? Então, mesmo que você não lembre quando você acorda, você sonhou. Pode ter certeza disso. E, na maioria das vezes, a gente tem esses sonhos aí, que são os sonhos comuns. São descargas do nosso dia, né? Então, ó, no Livro dos Espíritos está dito mais bonito do que eu falei para vocês, obviamente, né? Então, está dizendo assim, ó, são aqueles que refletem nossas vivências diárias. Nos sonhos comuns, quase não há exteriorização perispiritual. Então, no sonho comum, a gente quase não vai muito longe. A gente fica por ali mesmo, né? Puramente cerebral, simples repercussão de nossas disposições físicas ou de nossas preocupações morais, vivências ocorridas durante o dia quando acordados. Então, Fernanda, você pode estar preocupada com alguma coisa do seu irmão, sacudindo a cabeça, né? Deixa eu beber água. Espera aí, tá, gente? Geralmente é isso, né? Você já sabia, né? Mas o ser humano é um problema, né? Meus filhos dizem que mãe só pensa besteira, porque quando o filho atrás acha que morreu, que foi assaltado, que foi sequestrado, né? Mas não é mãe, não, é o ser humano em geral, né? Às vezes ela está preocupada com alguma situação lá do irmão, e aí, quando vai dormir, essas preocupações se embolam com coisas do cotidiano, com o trabalho, com o trânsito, com situação financeira, com um filme que você assistiu antes de dormir, e faz aquele bolo doido, e a gente tem esses sonhos comuns, né? Que a gente diz sem pé e sem cabeça, e que são os que a gente mais tem todos os dias. E ali, no Livro dos Espíritos, é dito que é onde tem uma exteriorização bem superficial. Então, quando você acorda e teve esses sonhos doidos, e que às vezes a gente fica preocupada, eu sonhei que meu irmão morreu, será que o meu irmão vai morrer? Vai, mas não porque você sonhou, né? É porque trouxe uma preocupação, e essa preocupação se manifestou em forma de sonho, né? Então, sonhos comuns. Seu irmão não vai morrer agora, tá bom, Fernanda? Eu não sou Deus para afirmar isso, mas... Outro tipo de sonhos. Sonhos reflexivos. Quem sabe o que é um sonho reflexivo? Ninguém chuta, né? Vou dizer para vocês. São aqueles em que o desprendimento ou a emancipação da alma permite um mergulho mais profundo. Então, você vai um pouquinho mais longe do que nos sonhos comuns. Mais profundo em nossos registros perispirituais, recuperando imagens, cenas de vidas passadas. Estas imagens são mais nítidas e coerentes, às vezes como cenas de filme, ou poderão ser induzidos por espíritos desencarnados superiores ou inferiores. Então, responde também a sua pergunta anterior, Fernanda, né? Pode ser que, nesse momento, desses sonhos reflexivos, a gente tenha lembranças, né? Arquivos perispiríticos, como está dito ali,
de coisas que a gente já vivenciou, de experiências que a gente já passou anteriormente, né? E aí a gente acorda, como eu disse, com aquela sensação de um lugar familiar, de um lugar bom, né? De uma pessoa agradável, de uma amizade, de um sentimento, mas nunca viu nem mais gordo nem mais magro, né? Aí você está trazendo para o seu consciente e vai dizer, não, eu, Alessandra, nunca vi aquela pessoa, mas no sonho ela era tão familiar, mais familiar do que um irmão, do que minha mãe, do que o meu melhor amigo, né? Porque realmente você já teve uma vivência, diga. Alessandra, talvez você ainda vá falar nisso, não sei, mas... Tem problema. Sonhos recorrentes, tem alguma coisa a ver com isso aí, esses sonhos reflexivos? Sonhos, você sempre sonha a mesma coisa? A mesma coisa. Pode ser uma vivência sua, né, marcante de alguma encarnação. Pode ser que não... São sonhos recorrentes que você reporta a essa sua vivência ou algo que você não sabe? Uma coisa que eu nunca viveu nessa? Nunca vi, nem vivi, mas que acontece sempre Pronto. igual. Às vezes em lugares diferentes, mas sempre a mesma coisa. Então, como é seu nome? Sheila. Então, Sheila, eu não sou psicóloga, não é a minha formação. Mas a gente arrisca aqui nessa casa, porque essa casa tem um plus a mais, né? Que essa casa aqui ela é embasada na psicologia por causa de Adenauer Novaes, né? Vocês vão ver que todos os livros, a maioria, acho que 90% dos livros aqui dessa casa, é um link entre o espiritismo e a psicologia, né? Então, eu não sou psicóloga, mas eu vou arriscar te dizer, porque eu escuto, né, os psicólogos da casa dizendo isso, né? Que quando a gente tem esses sonhos recorrentes, mas que a gente não reporta para essa encarnação, provavelmente foi alguma coisa que marcou a sua encarnação anterior, ou antes, né? Anterior a essa, né? Algo que foi importante para você, alguma habilidade que você já criou ou que ainda precisa criar, né? E que aí, como está dito ali, ó, às vezes poderão ser induzidos por espíritos desencarnados superiores ou inferiores. Então, às vezes essas recordações, essas lembranças voltam para você, às vezes por um espírito amigo. Não, deixa eu lembrar ela disso aqui, deixa eu lembrar ela disso aqui, deixa eu lembrar, né, como foi importante, como é importante. E você acorda e diz, não, mas eu nunca vivi isso. Aí, daqui a pouco, você sonha de novo. Pode ser isso, viu? É só no campo da hipótese, ok? Fernanda, você está demais, hein? Diga. Tudo sobre o espiritismo eu estou aprendendo agora. Eu nunca fui espírita. Eu continuo aprendendo, todos os dias. Cada aula que eu dou, eu aprendo com vocês. Mas existe uma passagem na minha infância que eu sempre me lembro dela, que foi quando eu visitei um museu lá em Petrópolis, que fala da história do Brasil. Quando eu entrei com meus pais naquele museu, eu tive uma sensação muito forte de que eu tinha estado lá. Muito. Muito mesmo. Eu me senti assim, em casa. Eu já estive aqui. Minha mãe ficou super nervosa, e meu pai. Isso eu nunca me esqueci. Aí eu lhe pergunto, isso eu vivenciei em sonho? Foi um sonho que eu tive, como você está falando aí. E aí, quando eu cheguei lá, eu vi, me lembrei, ou realmente eu vivi isso? Você já tinha tido sonhos com isso? Não me lembro, eu era muito pequena. Ah, então, se você não se lembra, que dirá eu, né? Mas é comum a gente chegar em lugares, né, e ser familiar aquele lugar. Pode ser que você é carioca, não? Eu sou, tá? Eu sou. Museu de Petrópolis eu conheço. Pode ser que você já tenha tido uma vivência lá e que aí, quando você chega, né, você não tem aquela recordação, você não tem aquela lembrança nítida. Não, eu vivi aqui, eu fui daqui, mas algo mexe com o seu inconsciente, mexe com o seu sentimental, né? Com o seu espírito, né? O espírito que você é. Espera aí, você está com a senha 2, tem a senha 1 lá atrás. Diga. Boa noite. Diga. E sobre a paralisia do sono? Tem alguma coisa relacionada com isso? Você espera mais uns 3 slides? Espero. Então, pronto. Diga. Boa. Eu queria saber, em questão, quando a gente dorme, né? Manuela. Quando a gente passeia ou vai fazer algo, que você ainda não explicou, no caso. Sim. Quando a gente volta, tem algum tipo de... Pode ter algum tipo de reflexo
no corpo físico, questão de cansaço, tipo assim, anos, até hoje, eu durmo e não acordo nunca descansada, sempre cansada, e não tem explicação médica. Então, Manuela, pra falar. o que a literatura espírita nos diz é que o espírito não se cansa, né? Então, independente do que você foi fazer, se você acorda cansada, é um cansaço do corpo físico, certo? É uma noite que não foi refazedora para o seu organismo, né? Porque aquilo que eu falei com Jeane, né, Jeane? Lá atrás. Meu marido, por exemplo, eu preciso de 8 horas de sono. Senão eu acordo mal-humorada, chateada, cansada, um monte de coisa. E eu preciso dormir cedo. Eu acordo muito cedo, mas eu preciso dormir cedo também. Meu marido diz que 3 horas para ele basta. É a nossa briga diária. Porque eu digo, ninguém consegue dormir 3 horas e ficar feliz da vida. Mas ele acorda bem. Porque ele entra num sono, é o sono que ela falou ali, né? Quando eu casei com ele, vou contar um segredo aqui, conjugal, né? Quando eu casei com ele, primeiras vezes que eu dormi com ele, eu achei que ele tinha morrido. Gente, é sério, porque ele dorme de um jeito que você sacode. Se você jogar ele no chão, ele cai e continua dormindo. Ele não acorda. Então, é um sono refazedor. Ele diz, não, eu não preciso dormir isso tudo. Se eu dormir 3, 4 horas, eu acordo zerado. E, provavelmente, eu acredito que seja mesmo. Porque do jeito que ele dorme, que ele afunda rápido, né, ele acorda zerado mesmo. O corpo tem aquilo como um benefício. Mas as pessoas que têm a noite pingadinha, que têm o sono leve, que acordam, né, que têm insônia, que têm um sono muito agitado, normalmente acordam assim com a sensação de que já tenho que levantar, né? E fica com sono durante o dia. Isso é um aspecto do corpo físico. Não tem nada a ver aonde você foi, com quem você foi, o que você fez. Não é o espírito que traz esse cansaço para o corpo, não. Tá bom? Diga, quem era o outro? Tinha alguém lá atrás? Não, né? Então, vamos embora. Vamos andar. E aí, por último, nós temos os sonhos espirituais. Alessandra, como que eu sei quando eu tive um sonho espiritual? Alguém se arrisca? Cri, cri. Quando você sonha com sonhos espirituais, é quando você sonha com alguém que já desencarnou, né? Então, como que eu sei que foi realmente um encontro? Todo mundo aqui já deve ter sonhado com alguém que morreu, né? Aqui, ó. Diga. Eu não sei se necessariamente encontrando alguém conhecido, né? Eu já tive algumas experiências. Eu disse até na instante aqui que se for por sonho, minha alma passeia absurdamente. Mas eu acredito que sonhos espirituais estão linkados também com algumas premonições. Eu já vivi isso de sonhar e realmente ser uma premonição, acontecer com linguagens enigmáticas ali, que às vezes não é tão claro, né, no momento. E já vivi também alguns encontros com pessoas que dava para perceber que eram espíritos, mesmo desencarnados, mas pessoas que não necessariamente eu já conheci nessa encarnação, né? Então, eu imagino que sonhos espirituais têm esse cunho também de educativo. Eu me lembro de conversas longas que eu acordava e não lembrava o teor da conversa. Então, eu já tive algumas experiências que eu, pelo menos na minha interpretação, cheguei à conclusão que eram sonhos espirituais. Mais alguém? Chega aqui com Sheila. Quando a gente, assim, se você sonhar, o que aconteceu comigo, como se estivesse socorrendo, trabalhando num acampamento, tipo um acampamento de guerra, que socorre os feridos, nublado, né? E eu acredito que isso que fosse um sonho espiritual, porque na manhã seguinte eu soube que tinha havido um acidente com amigas minhas, tarará, tarará, e foi durante aquela noite, né? Isso é um sonho espiritual? Sim. Pode ser possível, sim. Não tem nenhum problema nisso. Diga. Boa noite.
Boa noite. Será que teria a possibilidade de eu ter um sonho espiritual com uma pessoa que eu nunca vi, mas eu sei que ela já desencarnou? Sim. Você nunca viu nessa encarnação, Sim. né? Mas é o que eu falei anteriormente. Às vezes a gente encontra pessoas de outras experiências nossas, né? Mas e aí? Sonho espiritual. Vou trazer para vocês. Minha mãe desencarnou há 11 anos, né? E eu posso dizer a vocês que semanalmente eu sonho com a minha mãe. Semanalmente. Vocês acham que toda semana eu tenho um encontro espiritual com ela? Não, né? A gente traz lembranças, né? Minha vida inteira eu convivi com ela. Então, às vezes, eu sonho que a gente está indo no shopping, que a gente está indo fazer compra, na situação do dia a dia, com os netos e tal, não é um encontro espiritual. São descargas mentais, né? De situações, de experiências que eu já vivi e que é com a minha mãe dessa encarnação. Assim como eu já falei aqui, né, várias vezes, acabei de dizer para ele, às vezes a gente tem isso também com pessoas que a gente não reconhece para essa encarnação, mas que foram importantes para a gente em outras experiências, né? Mas, quando a gente tem um encontro espiritual, um sonho espiritual, e aí o que eu vou falar, quem já teve vai saber e vai dizer, então o meu foi, é aquilo que pode Jesus Cristo chegar na sua frente e dizer, não foi, e você vai dizer, foi. Porque é particular de cada um. Por exemplo, se você tiver um sonho, vou trazer de novo o meu exemplo. Sonhei com a minha mãe e no sonho a gente conversava algumas coisas e no final a gente se abraçava, né? No final do meu sonho. Quando você acorda, quando você volta à sua consciência, você está sentindo aquela pessoa te abraçando. Você percebe aquele toque ainda, né? É coisa de segundos, né, gente? Você não fica ali 10 minutos sentindo isso. Mas quando você desperta, você ainda está com aquela sensação do envolvimento do abraço, do cheiro daquela pessoa, do toque, da temperatura, de tudo. Então, pode, como eu brinquei, pode Jesus Cristo vir dizer assim, não, você não encontrou, não. Você vai dizer, eu encontrei, tenho certeza que eu estava com ela. Né? Por quê? O que eu falei há uns 15 minutos atrás. Encontro de perispíritos. A percepção do seu perispírito, que é o corpo que você leva nesse passeio, nesse encontro, nesse sonho, encontra com o perispírito dessa outra pessoa. E essa percepção, esse encontro, essa conexão entre os dois, não adianta ninguém dizer que não é, porque é. Né? Então, o sonho espiritual traz algo para você no seu despertar diferente de todos os outros sonhos. Mesmo que sejam pessoas que você não reconheça para essa encarnação. Né? Eu dei o exemplo da minha mãe, porque é a pessoa mais próxima que já desencarnou de mim. Mas, às vezes, a gente acorda com essa mesma sensação de dizer, nossa, eu estava conversando com uma pessoa tão legal, tão boa, acordei com essa sensação, parecia até que essa pessoa ainda estava do meu lado, eu estava sentindo o cheiro do lugar que eu estava, o cheiro dessa pessoa, ou fazendo alguma coisa, né? E percebe a temperatura, o cheiro, o lugar, não sei o quê. Mas eu nunca vi essa pessoa na minha vida. Pode ser uma pessoa muito querida, né? Que já teve essa experiência com você, e você reencontrou ela numa libertação parcial do espírito, num sonho espiritual, num encontro espiritual. Isso é comum, Alessandra? Né? A gente não tem isso toda hora, né? Que bom seria, né? Mas acontece, certo? O meu marido, que já deu aula aqui para vocês várias vezes e vai dar muitas outras, o pai dele também já desencarnou. E a primeira vez que ele teve um encontro com o pai dele, ele me acordou no meio da madrugada, eu desesperada, 3 horas da manhã. Amor, acabei de acordar, encontrei com meu pai. Estava gago. Aí eu falei, o que foi, menina? Eu encontrei com meu pai e foi assim, em prantos. Né? Mas é o que eu falei, eu sonho com a minha mãe cotidianamente, porque ela fez parte da minha vida, né? Uma pessoa muito importante para mim. Mas quando eu tive, nesses 11 anos, um único encontro, foi completamente diferente de todos esses outros sonhos. Então, é uma coisa que não tem
pedagogicamente, não tem didaticamente eu dizer para você, é assim, 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 assim. Não, é uma coisa de sentido. Quando você passar por isso, você vai saber o que eu estou dizendo. Né? Também não tem como provocar, né? Chico Xavier tinha uma frase que ele dizia, o telefone só toca de lá para cá. Né? E eu adoro essa frase, né? Então, é mais ou menos isso. E aí, no Livro dos Espíritos, eles dizem, são lembranças da nossa vivência real no mundo dos espíritos. São recordações de encontros, estudos que participamos, né? Conversas, tarefas que desenvolvemos. Podem ocorrer também perseguições, né? A gente também deixou desafetos do outro lado, né? E acontecimentos desagradáveis, sempre em função da nossa sintonia espiritual. Há uma ampla exteriorização do perispírito. Então, quando ocorre esse tipo de sonho, que a gente traz essas sensações todas que eu falei para vocês, com pessoas conhecidas ou não conhecidas, a gente está numa exteriorização muito grande do nosso perispírito. Né? O passeio está bem longe. Né? E o passeio, além de estar bem longe, está bem conectado. É uma conexão bem próxima, né, do seu perispírito com o perispírito dessa outra pessoa ou dessas outras pessoas. Ok? Tudo bem até aí? Passamos pelo portal dos sonhos. Glória! Então, vamos para o próximo. Quem adivinha qual é esse? Oxe, gente, quem não assalta a geladeira quando está? Sonâmbulo. Tem algum sonâmbulo aqui da sala? Não tem, gente? Milagre! Primeira vez que eu dou essa aula e não tem um sonâmbulo na sala. Um pai sonâmbulo, um irmão sonâmbulo. Você é sonâmbula? Assalta a geladeira também? Não? Nunca assaltou? Sonâmbula comportada ela, gente. Então, no sonambulismo, acontece uma coisa diferente, né? Porque em todos esses aspectos de libertação parcial do espírito, o espírito sai, né? O espírito se emancipa e vai, e o corpo fica lá dormindo. Né? O corpo físico continua descansando. No sonambulismo, é o único aspecto onde o corpo vai junto. Né? O corpo está num estado como se fosse de catalepsia. Os órgãos estão ali adormecidos, estão dormindo. Né? É como se a pessoa estivesse dormindo e andando. Mas quem está comandando aquele corpo no momento é o seu espírito. Né? Mas o corpo não tem domínio sobre isso. Diga. Como é seu nome? Fabiana. Diga, Fabiana. Todas as vezes que aconteceu, né, que eu passei por essa situação, o sonambulismo só me levava para fugir, pular de algum lugar. Inclusive, já tentei pular do 3º andar. Vixe, Maria, e aí meu pai acordou, me puxou. Eu olhava para ele, via como se fosse algum bicho me segurando, e aí eu me batia. Acordei toda roxa, assim, porque eu batia, não conseguia ver. E sempre era dessa forma, fugindo, abrindo porta para sair. Era sempre assim. No sonambulismo, como eu disse, o espírito está comandando o corpo, ele leva o corpo junto, né? E assim como nos outros sonhos, às vezes a gente está ali naquele momento de recordações de algumas coisas pretéritas, né? Então, o que a gente vai fazer no sonambulismo, a gente não sabe. Né? Tem pessoas que têm filhos, crianças pequenas que já têm sonambulismo e tem que ter esse cuidado, né, Fabiana? Eu tenho uma amiga que o filho dela, bem pequeno, já apresentou sonambulismo e eles moravam numa casa onde os quartos eram em cima, ela botou grade, portãozinho na beira da escada, porque ela tinha medo dele acordar de noite e rolar a escada, alguma coisa assim. E é muito comum também a gente ouvir relato de pessoas que abriu a porta, saiu, né? Pegou coisas perigosas, faca, alguma coisa assim. Às vezes não com o intuito de fazer nada, não, mas de comer mesmo, mas né, a pessoa está ali num torpor do corpo físico. Né? Então, o sonambulismo tem que ser observado de perto pela família daquela pessoa, porque pode ser um risco, sim. Alguém aqui ia perguntar, Ju? Não, né? Então, vamos lá, ver o que se fala sobre o sonambulismo. Também é parcial espontâneo, viu, gente? É um estado de
independência do espírito mais completo que no sonho, estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades. A alma tem, então, percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Então, eles consideram o sonho um estado de sonambulismo imperfeito, porque o corpo está deitado lá, né? No sonambulismo, o espírito está quase na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se, de certa forma, em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Ocorre durante o sono, quando o espírito necessita do corpo físico para executar uma tarefa. Então, é comum, às vezes, a pessoa lembrar, mas o mais comum é que não se lembre. Quando volta do estado de sonambulismo, na maioria das vezes, os relatos, as pessoas não se lembram do que aconteceu. Assim como os sonhos, né? Que às vezes a gente não se lembra do que aconteceu, no sonambulismo é igual. E também não existe essa história de que acordar sonâmbulo mata, não, viu, gente? Isso é mito. Vocês já devem ter escutado isso também, né? Porque eu escutei isso a minha vida toda. Só mata se pular a janela, exatamente. Perfeito. Né? Se pular a janela, pode matar ou pode quebrar uns ossos também, né? Você pode só quebrar a costela, alguma coisa. Mas não mata, não. Pode acordar o sonâmbulo se for necessário, né? O espírito é capaz de guiar o corpo, mesmo estando este de olhos fechados, abrir e fechar portas, apanhar objetos. Entretanto, é importante lembrar que não é fenômeno mediúnico, né? Muita gente também faz essa pergunta quando tem essa aula. É um fenômeno mediúnico? Não, não é um fenômeno mediúnico. O que é um fenômeno mediúnico? A gente ainda vai ter essa aula de mediunidade, mas eu já adianto para vocês. Mediunidade é a ligação, a comunicação, a conexão, a interação entre espíritos. Então, no sonambulismo, você não está tendo interação com espírito nenhum. É você com você mesmo saindo para passear, né? Então, não é mediúnico. Diga. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu não sei se encaixa como sonambulismo. Aqui não tem pergunta boba. Aqui só tem pergunta boa. Mas acontece, tipo, já teve algumas vezes que eu estava dormindo e eu peguei o celular e mandei mensagem, tipo, o celular não estando perto de mim, e mandei uma mensagem, tipo, muito importante, de um conteúdo, assim, uma reflexão mesmo. E eu acordei sem saber que eu tinha mandado. E aí eu fui ver a resposta e eu fiquei, tipo, eu não mandei isso. E tem outras situações de, tipo, eu acordo e aí durante o dia parece que eu entro em outra vibração, e aí vem um momento, assim, X, que acontece, que parece que gira uma chavinha, e é como se eu tivesse voltado, assim. Acontece algumas coisas, eu não sei se é sonambulismo, eu não sei se... A mensagem eu entendi, mas o segundo, vocês entenderam o que acontece com ela? Nem eu, explica de novo. Tipo assim, eu normalmente não lembro. Normalmente, quando acontece isso, eu não lembro de sonho nem nada. Eu acordo, e aí eu vou vivendo naturalmente. Mas o que é que acontece? Então, teoricamente, eu fico numa vibração completamente diferente. É como se eu estivesse muito calma, eu estivesse expectando. Mas isso durante o dia, em vigília? Isso. Aí tem um momento X do dia, que simplesmente como se tivesse girado uma chave depois de alguma decisão ou de alguma coisa. E aí como se eu tivesse acordado e, tipo, para associar o que está acontecendo, isso tem alguma coisa a ver. É que eu acho estranho, e às vezes são momentos... Normalmente são momentos, tipo, de decisão mesmo, que é uma decisão importante para mim. Talvez para essa vida, não sei. E aí é como realmente se estivesse girando uma chave e eu tomasse consciência de novo. É estranho, eu não... E quando vira essa chave, você faz o quê? Toma decisões? É como se fosse um déjà vu muito forte. Do tipo, eu tomo a decisão e eu fico, meu Deus. Ah, entendi. Agora entendi. Então, vamos esperar. O outro slide eu te explico no próximo, tá? Sonambulismo e mediunidade sonambúlica. São coisas diferentes, certo? No sonambulismo, como eu acabei de dizer, o seu espírito, você espírito, levanta e faz coisas diversas. Escreve, come, passeia, abre porta, fecha porta, liga a televisão. Tá vendo? Não, não tá, mas é reflexo, né? Mas na mediunidade sonambúlica, aí sim existe a interação de um outro espírito. Porque na mediunidade, a comunicação se dá perispírito com perispírito, certo? Aula 10, a gente vai chegar lá, na aula de mediunidade. Perispírito, do espírito comunicante,
e perispírito do espírito que está dando a comunicação. Quando você está em estado de mediunidade sonambúlica, esse espírito aproveita do seu estado alterado de consciência do sono para dar essa comunicação. Então, como é seu nome? Thaís. Como nós estamos no século XXI, eu estou viajando na sua resposta. Tá? Essa é a resposta da Alessandra. Allan Kardec não disse isso, certo? Como nós estamos no século XXI, para mim, nada me estranha que essa mensagem pode ter sido por um WhatsApp. Nós vamos ter aqui, no curso básico, a nossa mediúnica experimental. Vocês vão passar por ela, certo? Lá depois da metade do curso, vocês vão passar por ela. E a gente já teve experiências aqui dessa mediúnica de, em vez de colocar o papel e a caneta ou o lápis para a pessoa escrever, a gente disponibilizou vários notebooks. E as mensagens vieram digitadas, né? Então, a gente tem que entender que os espíritos também estão se apropriando dos recursos de hoje, né? Antigamente, os livros eram escritos na máquina de datilografia, hoje em dia não é mais. Então, os espíritos também se apropriam disso. Pode ser, e aí tudo no campo da hipótese, como eu falei para ela, que tenha sido alguém, né, que você disse que foi uma mensagem muito importante e que modificou aí para alguém alguma coisa, pode ter sido um contato mediúnico. Pode, né? Pode ter sido. Para mim, não tem nenhuma estranheza nisso, por ter sido pelo WhatsApp. Porque se você me dissesse assim, ó, eu acordei, sentei e escrevi num papel, aí todo mundo ia dizer assim, ó, foi mediúnico, né? Mas quando a gente diz que foi no WhatsApp, peraí, aí não. Por que não? Né? A palavra que vocês mais vão ouvir aqui nessa casa, e vocês vão cansar de ouvir, é naturalização. Então, naturalizar a nossa mediunidade, porque ela está no dia a dia, certo? Isso é spoiler da aula 10. Quando vocês chegarem lá na aula 10, vocês vão escutar isso melhor. Né? Mas ela está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Esse intercâmbio acontece o tempo todo. Então, pode ter sido por um WhatsApp, sim. Ok? Então, vamos lá. Vamos ver o que está escrito no Livro dos Espíritos sobre isso. Na mediunidade sonambúlica, ocorre um fenômeno análogo. Só que não é o espírito do médium que passa a controlar o corpo, mas sim o outro. Daí que o fenômeno passa a ser mediúnico. Só que o que se obtém, via de regra, não é um passeio de corpo, mas uma comunicação, num estado em que o médium se encontra completamente inconsciente. Então, quando isso acontece, e isso também não é uma coisa comum, assim como os sonhos espirituais, que eu falei, né, os encontros espirituais não é todo dia, não é toda hora, são algumas pessoas que têm esse contato. Quando isso acontece, essa mediunidade sonambúlica, a pessoa não sai para passear, né, ou nada disso. É simplesmente usar daquele momento, geralmente de pessoas que têm já essa mediunidade muito ostensiva, que é usar daquele momento de alteração da consciência durante o sono para que essas mensagens sejam transmitidas. Geralmente, o que a pessoa faz é levantar e escrever, ou sentar na cama e falar alguma coisa para alguém, geralmente quando pai, mãe, marido, mulher, né? Mas, como no caso dela ali, da Thaís, pode ter sido um WhatsApp também. Diga. Qual é a diferença dessa mediunidade sonambúlica, assim, para um caso de incorporação que a gente, né, acaba conhecendo, onde um outro espírito se apropria do corpo de um médium para passar uma mensagem, para conversar? A diferença é a consciência do médium, né? Na hora que você está dando uma comunicação, tanto na psicofonia falada quanto na psicografia escrita, geralmente o médium está se disponibilizando a isso, né? Ele está num momento está numa casa espírita, está exercendo a sua mediunidade institucionalmente, que a gente diz, né? Tá dentro de um trabalho, ele está se dispondo a isso.
E essa mediunidade aí, ele não está se dispondo a isso, ele está dormindo, né? Ele está dormindo, mas às vezes, na maioria das vezes, também não é uma regra, viu, gente? Isso acontece sempre com médiuns mais ostensivos, né? Onde essa exteriorização é mais leve, vamos dizer assim, né? E também não é uma coisa muito comum, mas a gente precisa trazer porque acontece e existe, está lá no Livro dos Espíritos. Mas não é uma coisa que diga, acontece com todo mundo. Não. Ok? Próximo, desdobramento. Quem aqui já passou pela experiência do desdobramento? Só esse pouquinho de gente? Vou perguntar de novo, para dar outra chance. Quem já passou pela experiência do desdobramento? Ih, não adiantou, não. Nem você, Marcos. Nem você levantou a mão? Que tragédia, gente. E se eu disser para vocês que todo mundo já passou pela experiência do desdobramento? Vocês vão dizer que eu sou doida ou que eu estou mentindo? Então, vamos fazer outra pergunta. Quem aqui, durante o sono, teve a sensação de que estava voando? Quem aqui já acordou com aquela sensação de que estava caindo? Está aumentando os dedos para cima aqui, ó, né? Quem aqui já teve a sensação de que quero acordar e não consigo falar, não consigo me mexer? Alguém me perguntou aqui da paralisia do sono. Quem foi? Você. Isso tudo são sintomas de que você acabou de vir de um desdobramento. Porque todas as vezes que nós dormimos, né, e temos uma exteriorização maior do nosso perispírito, não é quando a gente está em sonhos comuns, né? É nessa exteriorização maior, a gente entra em desdobramento, a gente sai para passear, né? E por isso o desdobramento estava ali na categoria na classificação de espontâneo e provocado. Ó, ele é espontâneo e é provocado. Por que ele é espontâneo? Porque ele acontece sem a nossa permissão. Assim como a gente dorme e sonha, a gente dorme e desdobra. Então, ele é espontâneo. Mas ele também pode ser provocado, porque o desdobramento ele pode ser aprendido, né? Ele é chamado por vários nomes ali, ó, como viagem astral, projeção astral, experiência extracorpórea, né? Existem lugares no Brasil, fora do Brasil, que tem cursos para desdobramento, cursos para viagem astral, cursos para experiência extracorpórea. Então, você vai lá e aprende como usar essa potencialidade do espírito que nós somos. Todo mundo tem essa capacidade. Então, por isso, ele se enquadra tanto no espontâneo, quando ele acontece quando a gente dorme e a gente não se lembra, né? Quanto no provocado. Você pode querer fazer isso. O que acontece é que ele pode ter um nível de consciência maior ou menor. O que isso quer dizer, Alessandra? Quer dizer que eu posso voltar de um desdobramento lembrando de tudo, o que aconteceu, quem eu vi, como foi o caminho de ida, como foi o caminho de volta, o que eu fiz, que eu encontrei, o que aconteceu lá, como eu posso simplesmente lembrar de uma coisa. Tive com uma pessoa, ponto. Você não sabe se foi homem, se foi mulher. Ou eu tive com uma pessoa numa sala grande. Eu tive com uma pessoa numa sala grande e a gente estava estudando. Você pode ir lembrando de coisas. Isso é o seu maior grau de consciência do seu desdobramento. Deixa eu chegar o microfone aí. Então, ele pode ter graus maiores ou menores disso. E ele pode ser provocado ou espontâneo. Diga, dona Iracema. É que tudo que você falou aí, para mim foi familiar. Agora, o meu desdobramento, que aconteceram umas 4 ou 5 vezes, eu tenho até medo de lembrar, porque foi um período da minha vida.
Eu estava deitada, podia ser até de dia. Aí dava uma sonolência, e aí eu começava a sentir um medo horrível, medo como que a gente costuma sentir quando está acordado. E aí esse medo ia me dando uma constrição, e eu tinha a sensação de que alguém estava me prendendo. E aí eu ficava em desespero, gritava, rezava Pai Nosso, assim, a sensação... e até que aquilo me soltava, e eu acordava apavorada, nem dormia mais, ou então não queria nem dormir. Mas um dia aconteceu o que eu considerei ser assim, foi a última vez, graças a Deus. Eu estava, mesma coisa, comecei a dormir, aquela sensação boa, aquele sono tranquilo, daqui a pouco a sensação de que alguma coisa ia acontecer. Um medo muito grande, né? E aí eu falei, dessa vez não vou deixar. E fiz uma força enorme, quando a coisa me apertou, mesmo, porque a sensação que você tem que estar numa prensa, né? Aí eu sentei e falei, ai, que bom. Quando eu olhei, eu estava deitada. Nível de consciência, ó, bom. Diga. Ela estava aqui primeiro, então diga. Só para entender, Alessandra, qual é a diferença disso aqui do desdobramento espontâneo para esse passeio que a gente dá quando está dormindo? Ou é a mesma coisa? É a mesma coisa. O espontâneo é a mesma coisa, né? Você não se dispôs, é mais ou menos fazendo um paralelo ali com a mediunidade sonambúlica, né? O desdobramento espontâneo, você dormiu, entrou num estado alterado de consciência, desdobrou. O desdobramento provocado, você vai a algum lugar, né, num curso, você aprende, depois você pratica isso conscientemente, voluntariamente, eu quero fazer isso, né? Então, também não tem nada de religioso, não tem nada de mediúnico nisso, né? É uma prática sua. Quem ia falar aqui? Digo já. Diga. Boa noite. Boa noite. Qual é a diferença? Ainda não consegui perceber a diferença do desdobramento para um sonho espiritual. Num sonho espiritual, você está em desdobramento. Ok? Não tem diferença. Quando você está num sonho espiritual e você encontrou com alguém, aí vamos um ponto além, que é o slide próximo. Aí é um desdobramento mediúnico. Certo? Todas as vezes que não é alguma coisa só nossa, do nosso espírito, que você entra em contato com outro espírito, existe essa conexão, a gente já dá o nome mediúnico, né? Então, no outro slide, eu vou dizer para vocês isso. O desdobramento ele não é mediúnico. Ele é um fato, uma faculdade inerente do ser humano, certo? Mas ele pode se tornar mediúnico se, por exemplo, num sonho espiritual, ou você vai fazer um trabalho, como alguém aqui falou, né? Nós que trabalhamos aqui em mediúnicas da casa, é muito comum isso para a gente, né? Durante a noite, a gente lembrar de lugares que a gente teve, do trabalho que continuou, dos atendimentos e tal. Então, a gente estava em desdobramento mediúnico, ok? Quem foi que levantou? Diga. A primeira vez que aconteceu comigo, eu me vi, né, em cima, tipo assim, no teto do quarto, e eu via tudo. E foi uma coisa muito rápida. Eu dormindo, meu marido do lado, o bebê estava no meio. Só que eu acho, foi meu perispírito, né? Virou e falou assim: eu não quero isso. E eu voltei. Quando eu voltei, eu rolei da cama. Sim. E foi uma sensação. Aí já aconteceram outras vezes de passear e tudo. Mas essa primeira vez, por que eu... Então, aí se encaixa aqui com... Vou linkar a sua pergunta com a de Dona Iracema, né? Por que a gente tem a sensação de estou caindo, a sensação de que quero me mexer e não consigo, quero falar e não consigo, né? Porque a gente vive muito no mundo material. A gente vive muito no físico. A gente acha que a nossa vida é essa vida aqui. Né? A gente tem medo do que é espiritual. A gente tem medo de... Isso vem de raízes lá da nossa cultura, né? Porque lá no Oriente, né, os orientais convivem muito bem com essa ideia de morte, de reencarnação, de espírito, né? E nós aqui do Ocidente não temos essa cultura.
o espiritual sempre foi colocado para a gente como medo, como fantasma, como terror, como morte, como assustador, né? Quando a gente escuta a palavra espírito, a gente tem essa conotação, já está enraizada dentro da gente. Então, quando a gente se vê num desdobramento, o corpo lá na cama e você no alto, você acha que morreu. E o pânico vem na hora, não tem, né? Isso é um exercício, realmente. Você tem que ir exercitando isso, aprendendo a lidar com isso, se vendo o espírito, né? Começando a entender a sua vida de espírito, que é livre, né? O objetivo maior dessa aula hoje, gente, é a gente entender que nós somos espíritos livres, que a gente vive a vida lá e cá. A gente acha que a gente está só vivendo essa vida aqui, mas a gente vive a vida todos os dias dos dois lados. A gente não vive só aqui. A gente não precisa desencarnar para viver a vida espiritual. Nós somos espíritos. Adenauer tem uma frase que ele reformulou e que eu achei fantástica, né? Porque vocês já devem ter ouvido ou lido em redes sociais e tudo, as pessoas dizerem assim, nós somos espíritos vivendo uma experiência material. Já devem ter ouvido essa frase, né? E Adenauer diz, não, nós somos espíritos vivendo experiências espirituais, independente da gente estar encarnado ou desencarnado. Então, essa aula é para que a gente saia daqui. Eu já estou adiantando o último slide, mas é porque cabe na pergunta de vocês duas, né? Então, essa aula ela tem esse objetivo, de que a gente entenda que nós somos espíritos e que a gente convive com esses dois lados da vida, né, o espiritual e o material, cotidianamente. Cada dia que a gente dorme e acorda, a gente viveu essa experiência. A maioria de nós tem medo disso. E quando passa por um fenômeno de desdobramento, entra em pânico. Já teve alunos aqui, né, alguém perguntou assim, pode acordar sonâmbulo. Já teve aluno aqui que me perguntou assim, não tem perigo de no desdobramento a gente desencarnar? Né? A gente está passeando lá do outro lado e morreu. Eu falei, só tem perigo se você estiver num prédio, o prédio desabar, né? Aí seu corpo físico morreu, lascou, né? Então, só tem perigo assim. Porque não existe esse perigo. Né? A gente tem medo da morte. Se eu perguntar aqui para todos vocês aqui, eu soube que amanhã de manhã você vai morrer. Quem vai querer? Deus é mais, Fernanda falou, né? Deus é mais. Eu também não quero morrer. Eu estou falando aqui para vocês que também não. Se vocês me disserem assim, amanhã é seu último dia, eu também não vou querer. Vou dizer, o que eu posso fazer para protelar isso? Porque isso está dentro da gente, está dentro do nosso inconsciente. É um inconsciente coletivo, como diz a psicologia, né? Então, nós temos esse pavor, esse medo, né, do que se refere a espírito, que se refere ao mundo do invisível, porque a gente traz essa conotação da mediunidade como fenômeno, né, dos espíritos como assombrados, né? Não precisa nada, é casa de ferreiro, espeto de pau. Eu tenho 2 filhos, um de 15 e um de 18. No outro dia eu estava conversando e falei, não sei o que, brincando com eles. Quando eu morrer, eu volto. Deus me livre, mãe, não volte aqui, não. Morreu, vai embora. Não precisa voltar. Né? Meus filhos, né, que já nasceram dentro do espiritismo, porque eu e o pai somos espíritas, né, há muito tempo. Então, casa de ferreiro, espeto de pau. Mas por quê? Porque vem essa cultura. Né? Então, o desdobramento não é algo normal para a gente, mas a gente vive com ele todos os dias. Só que quem tem essa consciência maior, né, que consegue se enxergar como você, teve já essa experiência de ver o corpo deitado na cama, entra em pânico na hora. E aí, tem um instituto de conscienciologia que fica em Santa Catarina, se eu não me engano, que é onde eles estudam muito essa viagem astral e tal, que não tem nada a ver com o espiritismo, não tem nada de religioso, né? Eles dão a nomenclatura de quando você desdobra de decolagem e quando você volta, aterrissagem. Então, o que eles dizem é que todos esses desconfortos que nós sentimos, né, que eu falei para vocês, do querer falar e não conseguir, da sensação de que está caindo, de tudo isso, desse pavor,
é na volta, na aterrissagem, né? Porque você volta muito bruscamente. Ou porque você foi acordado de alguma forma, né? Ou porque você teve essa consciência. Quando você tem essa consciência de que você viu o seu corpo ali, você entra em pavor e volta. Né? Então, é isso. Esse medo vem só do nosso pavor da morte. Diga, Cleiton. Tudo bom? Na verdade, eu estava esperando ver se ia tocar no assunto, hein? Pelo menos até agora não foi dito e talvez não diga. Quando você tem, por exemplo, uma ligação muito próxima com uma pessoa, ou está próximo ali, e você quer, pense em uma música, outra pessoa pensa. Ou pense em exemplos claros, tá? Hoje, excepcionalmente hoje, eu estava pensando que eu falei assim, ano que vem eu vou fazer meu aniversário em tal lugar. Vai aonde? Vamos convidar todo mundo? Quem sabe? E aí, chegando, por incrível que pareça, aí minha esposa chegou em casa e falou assim, por que ano que vem a gente não comemora o aniversário? Em tal lugar? Não falou lugar. Mas, em momento nenhum, porque como lá em casa somos 3 no mesmo mês, sempre fazemos a festa de minha filha. Aí, ano que vem, eu pensei em fazer uma coisa diferente. E ela chegou com a proposta. Como assim? Que não pode mais nem pensar sozinho agora, não é? Então, Cleiton, você e sua mulher são espíritos que dividem a vida, né? Dividem a vida, dividem a egrégora, dividem a energia, né? Então, não tem nada a ver com desdobramento, nem com telepatia, tem a ver com conexão. Não, isso aí é conexão sua com a sua mulher. Vocês têm uma conexão muito boa. Pode continuar casado com ela por longos anos. Só não pode pensar muita bobagem, porque tu tá lascado. Tu já viu que, né? Então, você tenha cuidado, viu? Alessandra, quem passa pelo processo da regressão, né? O processo de indução à regressão, é considerado um desdobramento? Não. Regressão, não. Não é considerado um desdobramento. Então, olha lá, ó, durante o desdobramento, o espírito desprendido do corpo exerce atividade real e efetiva, encontrando-se com parentes, amigos, instrutores e também com inimigos dessa e de outras existências. A gente só fala do lado bom, né? Encontrei com alguém legal, não sei o que, pode encontrar com alguém que você não queria também. Outro, catalepsia. Todo mundo sabe o que é catalepsia, gente? Não? Então, tá lá, ó. É uma doença que consiste na paralisação involuntária dos movimentos corpóreos e diminuição considerável dos sinais vitais por minutos e até mesmo por dias. Hoje em dia, a medicina já tem, né, capacidade, aparelhos, a ciência já está adiantada e é muito difícil a gente ter esse tipo de diagnóstico errado. Mas eu trouxe até essa imagem aí, como curiosidade para esse slide, que é uma imagem do século XIX, aonde se enterravam muitas pessoas vivas, porque elas estavam em estado de catalepsia, que é uma patologia, é uma doença, mas que naquele momento, naquela época, não se tinha como diagnosticar isso. Como que se diagnosticava se a pessoa morreu ou estava viva no século XVII, XVIII, XIX? Escutando o coração, botando espelhinho aqui para ver se a respiração embaçava o espelho, né? Enfim, era assim que se diagnosticava. Ah, morreu, enterrava. E a pessoa estava em estado de catalepsia. Então, houve muitos relatos, muitos. Se vocês procurarem, derem um Google aí, catalepsia, vocês vão ver as coisas mais horrorosas possíveis, né? De caixão arranhado, né? Imagina a pessoa acordar desesperada lá embaixo, viva, né? Então, corpo revirado, enfim, ossos quebrados, teve várias coisas, né? Então, é uma libertação parcial do corpo, do espírito, né? O espírito sabe o que está acontecendo, mas é uma condição orgânica, aí é uma condição do corpo físico. Ele tem essa doença e ele não consegue dizer, eu estou aqui, ó, né? Então, hoje, graças a Deus, nós já temos, né,
500 mil aparelhos para diagnosticar isso. Ainda, viu, gente? Que ainda tem lugares aí, bem no interior, que ainda acontece isso, né? E essa curiosidade que eu trouxe aí para vocês, não sei se vocês estão entendendo ali, é um desenho, na verdade, né? Quando começou a se entender que isso era uma doença e que eles não tinham como diagnosticar isso, eles começaram a enterrar esses corpos com uma cordinha enrolada no dedo e um sininho do lado de fora. E aí vem aquela expressão, salvo pelo gongo, né? Que os nossos avós e pais diziam assim, foi salvo pelo gongo. É dessa historinha aí, né? Por isso que eu trouxe, que eu achei que é uma história interessante. Então, se a pessoa, naquela época, acordasse e tivesse lá enterrada, né, dentro do caixão, ela ia fatalmente se debater e a cordinha ia puxar e o gongo, né, o sininho ia tocar. Óbvio que eles deixavam pessoas de plantão do lado de fora, né? Os coveiros, as pessoas que trabalhavam no cemitério, e isso aconteceu muito. Isso não é historinha de filme, não. Isso aconteceu real, né? Até que a medicina fosse avançando aí para não precisar mais de um sininho para salvar alguém, né? Mas depois passou-se a protelar mais o momento do enterro, né, e tal. Mas existem casos catalogados aí de catalepsia das pessoas passarem 3 dias em estado de catalepsia. Então, realmente, a pessoa dizer, não, esse morreu, mas não tinha morrido, né, coitado. Morreu depois. Letargia é a perda temporária e completa da sensibilidade e do movimento por causa fisiológica não identificada, levando o indivíduo a um estado mórbido em que as funções vitais são desaceleradas. Então, em qualquer virose, às vezes, a gente pode acontecer isso, entrar em letargia, né? A gente diz, eu estou morto, eu estou cansado, e você entra naquele estado de letargia. Lógico que não é igual a catalepsia. Coração, respiração, tudo é percebido, mas você entra também, o que é importante para essa aula, você entra também num estado alterado de consciência, porque você entra naquele sono, né, bem profundo, e você pode, sim, se desprender e ir para algum lugar nesse momento. É mais um dos aspectos da libertação parcial do espírito. O outro é a síncope, que é o quê? O desmaio, né? Quem já teve episódio de desmaio, talvez também já tenha percebido mais ou menos como o desdobramento, né? Pessoas que desmaiaram e dizem, eu desmaiei, mas eu me lembro que fulano pegou o meu celular e ligou, pediu ajuda, né? Se você caiu numa rua, por exemplo, teve uma queda de pressão, caiu no meio da rua, né? Desmaiou. Alguém pediu ajuda, pegou o seu celular, ligou para um parente, ou ligou para a SAMU, ou ligou para algum lugar. Às vezes, essa pessoa que teve esse desmaio diz assim, eu me lembro que alguém pegou o meu celular. Por que me lembra? Porque o meu corpo estava desmaiado, mas o meu espírito entrou naquele momento de alerta, né? Então, durante um desmaio, também a gente entra em libertação parcial do espírito. Próximo, o coma. E aí ele também é igual o desdobramento, espontâneo ou provocado, como eu disse no início da aula, né? O espontâneo, aquele que, por causa de um acidente, de alguma doença grave, de traumas, né? A pessoa já entra em coma espontâneo por desgaste do corpo, por algum trauma que o corpo sofreu. E ele também pode ser induzido, né, provocado pela equipe, como eu disse, para um refazimento melhor do corpo, né? Às vezes a pessoa sofreu uma cirurgia de grande porte ou está se recuperando de uma infecção muito grave, né, com uma dor muito intensa. Então, aí a equipe opta por fazer o coma induzido para que ele fique ali em estado de sono profundo, né, através de drogas, para que essa recuperação seja menos dolorida e menos sofrida para aquela pessoa, né? E tanto num caso quanto no outro, tanto no espontâneo quanto no provocado, o seu espírito está ali liberto, né?
mas não está ausente. O que eu quero dizer? Para que a gente tenha cuidado quando for a uma UTI, visitar parentes ou amigos que estejam em estado de coma, independente de ser um coma produzido ou espontâneo, provocado ou espontâneo, porque você não sabe se aquele espírito está ali ouvindo ou não. Ele pode ou não, né? Isso fica a cargo da espiritualidade. Quando o corpo está num estado de grande sofrimento, normalmente a espiritualidade vai ao socorro daquele espírito, né? E coloca ele num estado de torpor também. Vamos dizer assim, um coma induzido espiritual, né? Para que ele também não passe por aquele sofrimento do corpo, né? Mas também, quando a pessoa não está num estado de coma induzido e o sofrimento do corpo não está afetando aquele espírito, ele também está ali alerta, né? Geralmente, a gente vê, né? Às vezes vê em novela, mas isso não é em novela não, viu, gente? Eu trabalhei muitos anos em hospital, em UTI, e eu vi muita família chegar na beira do leito ali para discutir o que não é para discutir, né? Então, irmãos e marido e mulher. Então, você, se não tiver o que falar na hora que você for visitar um parente na UTI, fique calado, ou nem vá. Porque o seu objetivo de ir visitar uma pessoa na UTI é levar suas melhores vibrações, suas melhores intenções, sua oração, né? É isso que é o nosso objetivo de ir visitar uma pessoa na UTI. Então, a gente lembrar que, naquele momento, esse espírito não está em coma. O que está em coma é o seu corpo físico. O espírito não está em coma. Ele está em liberdade parcial. E ele pode estar presente ali ou não, mas você não sabe. Então, pelo sim ou pelo não, só vá se você tiver com as melhores intenções, se você estiver indo levar a sua vibração boa, a sua oração boa, a sua boa intenção, o seu amor, o seu carinho. Se não for para discutir, fique em casa. Certo? Diga. Deixa eu tirar uma dúvida, não sei se tem muito a ver, mas, por exemplo, meu pai faleceu, ele ficou um tempo com Alzheimer bem de não reconhecer a gente e tal. Sim. Nesses casos, ele não me reconhecia. Mas o espírito... Fiquei até confuso. Ele não te conhecia em estado de vigília. Certo, né? Em estado de vigília. Quando ele estava acordado, o Alzheimer é uma doença, né? É patológico. Então, enquanto ele estava acordado, o Alzheimer faz esse bloqueio, né? De ter algumas lembranças e algumas não. E aí elas vão sumindo, né? Com o passar do tempo. Alguns têm mais recordações, outros têm menos, né? Tem graus diferentes do Alzheimer. Mas, quando ele estava dormindo, aí só Deus que sabe se ele lembrava ou não, né? Então, por exemplo, em sono, ele podia estar em estado de desdobramento e encontrar com você ou encontrar com suas irmãs. Não sei se você tem irmãos, amigos, esposa, né? Então, quem tem Alzheimer é o corpo, é o físico. Ele está passando por aquele momento daquela doença no corpo físico, certo? O espírito dele não está com Alzheimer naquele momento. Então, ele pode ter, sim, essas lembranças claras. Deixa eu só, assim, tirar aqui uma duvidazinha. Por exemplo, a pessoa que está em coma, tem duas pessoas. A que está em coma, ou não importa que seja em coma espontâneo, provocado, o espírito ali naquele momento, por exemplo, eu tenho uma pessoa minha que está em coma, eu vou visitar ela no UTI. Ela pode estar, ela está ali, né, em coma, mas ela está me percebendo ali. Tá. Ela consegue me perceber ali. Mas, por exemplo, o painho que estava com Alzheimer, que eu chegava e que ele não me reconhecia como Cristiane, filha dele. E o espírito... É isso que Mas ele não estava em coma, ele estava com Alzheimer. Não é isso? Sim, sim. Ele não chegou a ficar em coma. Não. Então, não. Então, é isso que eu estou lhe dizendo. É. Ele estava só hospitalizado, né? Mas o Alzheimer é uma doença que
que traz essa condição. Ele perde o contato com o presente dele. Às vezes tem algumas coisas do passado que lembram mais do que de uma certa época da vida para frente, né? Então não tem a ver com o coma. Se você me dissesse, ele ficou em coma, aí é uma outra situação. Mas ele estava só com Alzheimer, só com a doença que ele já tinha e ele ficou hospitalizado. É isso? Isso. Então pronto. Diga. Eu fiquei com uma dúvida, eu não sei se seria sobre essa aula, quando a gente falar sobre desencarnar. Mas, assim, no caso de uma pessoa que tem uma parada respiratória e ela retorna depois de uma massagem cardíaca, em que estado o espírito está? Normalmente, durante a parada respiratória, é o que eu falei, a equipe espiritual também vem a auxílio daquele espírito, né? Não posso te dizer, é uma regra, mas qualquer pessoa, qualquer um de nós, se sofrer um acidente ali na paralela, né, independente de quem tem plano de saúde ou não, né, a SAMU vai chegar. Vamos resguardar o tempo que chega, se chega rápido, não é sobre isso, mas todos nós não temos direito a ser resgatados num acidente pela SAMU ali na rua, independente da nossa situação financeira. Então, também, a equipe espiritual, existe a SAMU espiritual também, né? Então, uma pessoa que tem uma parada cardíaca, quem está em sofrimento é o seu corpo físico, que está naquele momento de sofrimento. Mas pode ter certeza que a SAMU espiritual já chegou naquele momento ali, porque aquele espírito não necessita passar por aquele sofrimento ali. A menos, salvo alguns casos, que isso seja necessário para aquele espírito naquele momento. Cada caso é um caso, né? Pode ser que isso sirva para alguma coisa naquele momento para aquele espírito. Aí ele passa por aquele momento. Mas, em via de regra, não, né? Ele é assistido. Tanto se ele vai retornar, se a massagem cardíaca ou a desfibrilação vai dar certo ou não, quanto se ele for desencarnar mesmo, a partir daquela parada cardíaca. Mas o auxílio espiritual chega também. Entendi. Eu dei o nome de SAMU espiritual, viu, gente? Não está escrito em lugar nenhum. Depois vocês vão dizer assim, a Alessandra disse que tem uma SAMU espiritual. É só uma simbologia. Diga. E no caso das mortes encefálicas? Esse espírito já se desprendeu do corpo no diagnóstico? Então, na maioria das vezes, sim, né? Porque aí já é uma coisa que não vai ter retorno, né? O espírito não se desprendeu, mas o espírito está sendo assistido já em algum lugar, né? É o que eu falei para ela aqui. Ele também entra nesse estado de torpor, de adormecimento, para que ele não passe por aquilo, já que a espiritualidade já sabe que aquilo não tem regresso, né? Morte cerebral não tem regresso para o corpo físico, né? Então, a espiritualidade já assiste ele até que chegue o momento do desencarne realmente. Aliás, tem um slide aqui para frente, deixa eu ver se é o próximo. Não, não é. Então, emancipação total do espírito através do desencarne. Tem um slide mais para frente que vai falar como é esse desligamento que acontece, viu? Aí eu volto com você. Então, a emancipação total só acontece a partir da morte do corpo físico. Tudo isso que eu falei para vocês até agora foi emancipação parcial. A total só acontece quando o cordão... Então, isso aí... Mas se você está aqui é porque você não desencarnou, né? Então, foi só um desdobramento mesmo, Iracema. Todo mundo está vendo Iracema, gente? Tá, né? Porque, de repente, era só eu que estava vendo, né? Não, estou brincando. Mas porque no desdobramento é essa cena mesmo, né? A gente vê nosso corpo ali deitado na cama ou numa cadeira, onde você estiver, né? A pessoa, o espírito, consegue ver o seu corpo ali, né? Mas essa daí é só uma iconografia para a gente entender o desencarne. Mas você está aí, Iracema, eu estou te vendo. Todo mundo está te vendo. Então, olha lá, o desencarne pode ser espontâneo, pode ser provocado e é libertação total do espírito, extinção da vida corpórea. Esse aí que eu queria mostrar para você. Ó. Isso, em via de regra, na morte natural, né, pela falência dos órgãos, pela idade, morreu de velho, como a gente diz, né, essa é a ordem
que acontece o desligamento dos cordões fluídicos que prendem o corpo ao espírito, ao perispírito. Porque a gente fala muito do cordão de prata, do cordão de prata, do cordão de prata, porque ele é o principal, né? Vamos dizer, é o rei dos cordões. Mas nós temos vários outros cordões fluídicos que ligam os centros vegetativo, o centro emocional e o centro mental a outras regiões do corpo. Então, em via de regra, numa morte natural, esse desligamento ocorre assim, ó, de baixo para cima. Primeiro se desliga o centro vegetativo do baixo ventre, que são as sedes das manifestações fisiológicas. Depois, o centro emocional, que são as sedes dos sentimentos e desejos, que fica na região torácica. E, por último, o centro mental, a sede do espírito, que é a região cerebral. E eu digo via de regra, numa morte natural, porque isso pode ser feito de outra forma. Eu dei o exemplo de um acidente, então, se uma pessoa sofre um acidente ali fora e ela tem um traumatismo craniano e morre no acidente, qual é o primeiro que é desligado? O cerebral, né? Se ela sofre uma pancada que tem um trauma muito grande no tórax, o primeiro a ser rompido é esse aqui, né? Então, essa regra aí só serve mesmo para a nossa morte natural. É assim que acontece o desligamento, certo? Natural, desgaste ou esgotamento do fluido vital, a falência múltipla dos órgãos. Pode ser também uma intervenção dos técnicos espirituais a fim de facilitar o processo evolutivo do espírito. Então, quando os técnicos espirituais, a nossa SAMU espiritual, atua, eles vão fazendo esse desligamento nessa ordem que eu falei, certo? Mas ela pode ser acidental, não estava programado para acontecer, mas decorre de imprudência, perícia, negligência, um acidente, por exemplo, né, uma overdose de alguma droga, né, por uma, enfim. A gente também destrói o nosso corpo físico, né? Então, quando a gente faz isso, sendo acidentalmente ou não, ou intencionalmente, como a gente vai ver ali num aborto, num homicídio, num suicídio, isso pode ser feito como é que se diz? De cima para baixo ou de baixo para cima, esse desligamento. Ok? Isso aí, gente, é só para vocês também terem como parâmetro de que é a libertação total do espírito. Homicídio, suicídio, aborto e tem eutanásia, que também não está aí, né? Para ficar classificado pedagogicamente para vocês. Também não é, como eu disse, dos sonhos, também não é o intuito da gente falar aqui sobre cada um deles, porque isso daria mais uma aula. Aborto é um tema que daria 2 horas de aula aqui para a gente falar, homicídio, suicídio, eutanásia. É só para a gente entender que é também quando acontece a libertação total do corpo. E qual é a visão do Espiritismo sobre todos esses aspectos? A visão do Espiritismo é que tudo serve como aprendizado para o espírito, né? Então, eutanásia, vamos para um assunto que é mais amplo, né? Alguns países, em alguns lugares, em algumas culturas, é permitido, é optativo, né, a família escolher se quer que desligue os aparelhos ou não. Aqui no Brasil não é permitido, mas em alguns lugares, em muitos lugares, são optativos isso, né? O paciente opta por ressuscitação ou não. O que o Espiritismo pensa disso, assim como do aborto, como do suicídio, como do homicídio? Que a vida deve ser vivida até o seu último minuto, porque sempre traz aprendizado e experiência para todos que estão envolvidos naquele caso. Então, trazendo a eutanásia como exemplo para vocês, às vezes um paciente está num estado terminal, como ela disse ali, está numa morte cerebral, né? A gente sabe que não tem retorno do espírito para aquele corpo físico. Não tem mais condição daquele espírito usar aquele corpo físico como instrumento para a sua encarnação. Ponto final.
Então, em alguns lugares, em alguns países, a família pode ir lá e dizer, eu quero que desligue os aparelhos. Aqui no Brasil fica até o corpo se extinguir, né? E o que o Espiritismo vê, a visão do Espiritismo sobre isso, é que tudo isso é válido para o aprendizado de todos que estão envolvidos. Às vezes, o espírito já foi desligado, não desligado totalmente, mas ele está sendo atendido, está em estado de adormecimento, ele mesmo, o aprendizado dele acabou ali. Naquela encarnação, o aprendizado dele terminou ali. Mas a família está aprendendo com todo aquele quadro. A equipe médica está aprendendo com todo aquele quadro. A pessoa, às vezes, que faz a limpeza de uma UTI e que se entrosa com a vida de todo mundo ali, que fala nas visitas com um, com o outro, tem aprendizados. Então, em volta da gente, sempre a gente aprende, né? Às vezes, a gente tem uma lição de uma vivência de um amigo, de um vizinho, de uma família. Então, a visão do Espiritismo sobre todos esses aspectos é que, para o espírito, nunca há perda, né? Tudo tem um porquê de acontecer. Às vezes, o protagonista daquela história não é quem está mais aprendendo, são as pessoas que estão envolvidas naquilo, que estão aprendendo mais com aquela experiência. Diga. Cadê, gente? Ficou com vergonha de falar agora? Diga, menina. É porque eu esqueci o nome. Eu tenho muitos animais em casa e teve meu primeiro gato, ele teve câncer e eu cuidei dele, né, com a veterinária, mas chegou uma hora que o câncer generalizou e foi para a garganta dele e criou um tumor. Ele não conseguia mais comer e a gente vendo esse sofrimento, a gente sofre junto e não pode fazer nada, porque não tem mais solução. Nesse caso, eu tive que tomar essa decisão, infelizmente ou felizmente, e eu queria saber se eutanásia em animais é prejudicial para mim? Não. Para mim? Não? Não. Animais. E para ele? Eu também tenho uma cachorrinha lá em casa que Luiz chegou ali agora e a gente fala, né, amor? A gente fala, eu digo para os meninos assim, os meninos falam, cachorrinha, não sei o que. Eu digo, no meu coração ela é gente, né? A gente fica brincando lá em casa. Mãe, mas ela é cachorro. Eu digo, no meu coração ela é gente. Mas a gente sabe que não é, né? Então, os animais são princípios espirituais. Eles não têm as suas encarnações como experiências, como criação de habilidades, como a gente aprende aqui, né? Eles são princípios espirituais. Eles desencarnam e reencarnam imediatamente, compulsivamente, né? Até que eles vão passando pelos reinos aí, todos que vocês viram aí na aula de evolução, na aula anterior, né? E cheguem à condição de espírito, né? Então, não tem problema nenhum a eutanásia em animais. Eu também já tive que sacrificar um bichinho meu, que também estava com câncer de próstata. E, não, para eles não tem sofrimento nenhum, não tem prejuízo nenhum, vamos dizer assim, né? A gente é que fica com o coração moído, porque no meu coração eles são gente, né? Mas não são, né? Infelizmente, são princípios espirituais ainda. Não tem esse vamos dizer assim, esse prejuízo mesmo foi a palavra que eu usei, de você interromper a encarnação. Isso aqui que eu trouxe para vocês, aborto, suicídio, homicídio, eutanásia, é você interromper uma encarnação, interromper uma possibilidade, uma oportunidade de evolução e de crescimento. Para os animais, isso não se enquadra. Ele também é gente no seu coração, né? Eu já ouvi falar que a gente deve deixar ele isso por ele mesmo, naturalmente. Não, nesse caso dos animais, você só está protelando o sofrimento dele. Realmente é isso. Viu? A ideia você fez a melhor solução. Fique tranquila. Obrigada. Bom, gente, esse é o último slide, e eu disse aquela hora assim, eu acabei adiantando o último slide, não foi? Eu vou ler para vocês. Então, olha lá.
Para os materialistas, o título Educação para a Morte significa educação para o nada. Para aquele, no entanto, que entrevê a imortalidade da alma, esse título torna-se grandioso, pois ele compreende que a morte nada mais é do que o término de uma experiência material e o retorno à vida livre do espírito. Então, eu disse lá no meio da aula que eu tinha adiantado o slide, porque é esse o objetivo dessa aula, né? Que a gente entenda que a gente vive essa vida dupla todos os dias. Todos os dias a gente convive no mundo espiritual, todos os dias a gente tem essa liberdade parcial do espírito, todos os dias a gente vivencia todas essas experiências por esses diversos meios que a gente falou aqui, né? Sonos, sonhos, desdobramentos e tantos outros, mas a gente não traz isso para o nosso consciente, a gente acha que nós estamos vivendo uma experiência material, né? E o que é trazido do espírito traz para a gente medo, pavor, assemelha à morte, né? Quando a gente se percebe no desdobramento, a gente tem medo de morrer, a gente vê o nosso corpo inerte ali e traz a consciência e vem com medo, como teve vários relatos aqui sobre isso, né? Então, essa aula é para isso, para a gente começar a pensar e se sentir como espíritos, né? Vocês vão ouvir milhões de vezes, todos os facilitadores aqui vão dizer isso para vocês, até vocês chegarem no ciclo 10. O objetivo da ULI, que vocês estão ingressando agora, é que vocês cheguem no ciclo 10 se percebendo espírito imortal que vocês são, né? Então, é isso. A gente vive lá e vive cá todos os dias. É para que vocês, a partir de hoje, comecem a ter esse olhar, comecem a perceber isso, né? Essa vida lá e cá. Esse passeio que todo dia a gente faz e volta, e vai e volta. E o último conselho, não durmam de pijama furado, porque vocês nunca vão saber para onde vocês estão indo, né? Vai que tem um encontro importante, né, Fernanda? Pois é. Não dormir com sede? Por quê? Ah, Jesus, vocês escutaram isso? A babá dizia para não dormir com sede, porque senão o espírito ia sair de noite para beber água e podia se afogar no poço. Olha que história. Tá vendo? Isso era babá que botava você para dormir e obrigava a beber água para não acordar ela de noite para pedir água, boba. Era igual aquela história de desvirar o chinelo, senão a mãe morre, né? Isso tudo é história. Viu, gente? Então, a partir de hoje, vamos apurar mais esse olhar de espíritos que somos e entender que a nossa vida é o tempo todo lá e cá. É conexão o tempo todo. A gente não está vivendo uma experiência material, como eu disse, né? A frase de Adenauer reformulada. A gente vive uma experiência espiritual o tempo todo. Certo? Até a próxima. A gente vai se encontrar em outras aulas. Uma boa semana para vocês.